pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cast, o podcast do Carteira Azul. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro. Na verdade, eu tô me redescobrindo nesse assunto, porque é algo que eu explorava muito na minha infância, assim, e com as imposições e as crenças que a gente ouve da sociedade, eu deixei um pouco de lado, né? Acabei pensando muito mais nas formas tradicionais de trabalho. Já vou explicar melhor que assunto é esse. Mas, em primeiro lugar, eu queria que a minha convidada de hoje, que é fera nesse assunto, né, contasse, né, se apresentasse, contasse um pouquinho melhor sobre ela para vocês, antes da gente começar esse nosso bate-papo. É com você, Pri. Oi, Carol, que legal, muito obrigada pelo convite, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Pri Zarte, eu sou designer e uma das minhas maiores paixões é estudar e falar sobre criatividade, né, Carol? Que eu acredito que era o que tu vinha falando, que sempre se conectava antes e acabou não se conectando tanto depois de um tempo, não sei, vamos Isso ver o mesmo. que é. Então, eu sou designer, eu trabalho com design, principalmente para empreendedores digitais. Ajudo eles a comunicar a marca deles, né, de uma forma visual bacana, seja por identidade visual, seja por criação de, né, artes num geral. E eu também estudo muito sobre criatividade, adoro trabalhar com isso, adoro viver disso. Adoro estudar também sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, aqueles papos abraça-árvore que a gente adora. Então, eu gosto de juntar tudo isso aí e falar um pouco disso também no meu perfil. Então, eu acho que foi mais por isso até que a Carol me contou. Ouso dizer que foi por isso que a Carol me contou. Sim, com certeza. Na verdade, assim, o assunto que a gente vai falar aqui, como o meu podcast, né, é muito voltado para finanças e empreendedorismo, eu quis ligar esse assunto que você é ótima, que é a criatividade. E não só porque ela é designer, não, gente, mas porque ela também tem curso, né, que ela ensina a destravar a criatividade nas pessoas. Inclusive, o nome do curso dela é Destrava, né, acho Destrava. sensacional o nome. É, não, porque eu me identifico muito, como eu falei no início, realmente eu fiquei um bom período da minha vida com a criatividade destravada, assim, fiquei muito focada ali, vou passar no vestibular, vou fazer faculdade, e vou arranjar um estágio, e fiquei nessa, né, e a criatividade ficou aí perdida em algum lugar nesse, nesse caminho. Ah, é normal. Eu também. Na verdade, eu falo até sobre esse assunto, eu me interessei tanto em falar sobre esse assunto, porque eu também passei por isso. Né? Esse destravamento que eu falo, né, do próprio curso Destrava, ele surgiu a partir do meu destravamento. Essa conexão, eu começar a trabalhar com design surgiu do meu destravamento também. Então, é tudo em volta da gente conseguir se conectar um pouco mais com essa criatividade, trazê-la para o nosso dia a dia. Que nem tu falou, né, Carol? Não é só porque eu sou designer, não é só porque eu trabalho com isso especificamente, que só eu, por exemplo, ou só pessoas que trabalham com criatividade, que vão usar a criatividade. Só pessoas que trabalham com arte, ou que são artistas, ou que são, sabe, escritores que vão trabalhar com criatividade, né? Todo mundo usa a criatividade para fazer o que for no seu dia a dia. A gente usa a criatividade todos os dias. A questão é que muitas vezes a gente está desconectada, a gente tá, ou a gente acha que não é pra gente, ou a gente acha que a gente não é criativo, ou a gente acha que criatividade é só para um número X de pessoas, só para algumas pessoas que são super talentosas ou que são, sabe, aquelas inovadoras, não sei o quê. Mas é tudo mito. Criatividade é uma capacidade do ser humano. Então, se a gente é ser humano, a gente tem criatividade. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de trazer bastante, tanto no curso quanto no conteúdo, quanto em tudo que eu falo, que eu acredito muito, é que todo mundo é criativo. O que a gente precisa, às vezes, é de um empurrão. É a gente entender aonde que está dentro da gente o nosso lado mais solto, o nosso lado mais criativo, o nosso lado mais criança, mais bobinho. Porque esse lado que muitas vezes traz ideias, traz inspirações, traz uma espontaneidade que o nosso lado mais adulto, mais racional, não vai alcançar.
E tá tudo bem, não é papel dele. Né? A gente tem esses dois lados por um motivo, cada um serve a alguma coisa, cada um vai trazer contribuições para a gente solucionar os problemas aí da nossa vida de uma forma, né? A nossa criança, o nosso lado mais livre e criativo vai trazer ideias e inspirações, o nosso lado adulto, racional, vai organizar essas informações para a gente poder utilizar. Então, os dois têm os seus papéis, né? Para a gente poder usar no nosso dia a dia. Então, o quesito é como que a gente destrava, né? Como que a gente se conecta então com essa criança e a gente não fica com esses pensamentos, como tu mesmo falou, né? De seguir um padrãozinho, fazer alguma coisa, fazer o que eu acho que eu deveria estar fazendo. Tem algumas imposições que às vezes nos bloqueiam, né? Sim, com certeza. Na verdade, o link que, né, a relação que eu quero trazer da criatividade com as finanças, e que a Pri virou um grande exemplo disso, né, a partir do momento que eu conheci ela, né, numa comunidade aqui que a gente faz parte, né, no digital, justamente porque ela soube ganhar mais dinheiro e impulsionar a carreira dela usando a criatividade, né? Então, por isso que o tema, né, por isso que eu trouxe ela e por isso que o tema é como usar a criatividade para ganhar mais dinheiro, porque a Priscila soube fazer isso muito bem, né? É verdade. Nesse sentido, assim, no meu exemplo, eu utilizei para trabalhar de fato com criatividade, né? Mas se a gente for pensar, quando a gente consegue pensar em formas diferentes, pensar em formas inusitadas, pensar em formas que às vezes a gente não estava considerando para ganhar dinheiro, tem muito a ver com essa conexão, com essa criatividade, com essa nossa parte livre. Por quê, Carol? Porque a gente cresce pensando que a gente tem que seguir tal caminho. Eu fiz uma faculdade, ou eu escolhi um caminho profissional, eu escolhi um emprego, uma profissão, eu preciso seguir naquilo até o fim. Por algum motivo, às vezes a gente acredita nisso que a gente escolheu lá atrás um negócio e a gente não pode mudar, e a gente não pode se reinventar, e a gente não pode pensar em formas diferentes de fazer dinheiro, por exemplo. A gente só vai seguir naquela profissão, naquele jeito, naquela coisa que eu aprendi um dia. E isso bloqueia a gente. Isso, na verdade, tira da nossa visão, do nosso campo de visão, milhões de outras oportunidades de fazer dinheiro, milhões de outras oportunidades de trabalho, de realmente fazer renda. E a pandemia nos ensina muitas formas da gente se reinventar. Ela nos ensina que a vida realmente é imprevisível. Nos ensina que a gente precisa ampliar os nossos horizontes em relação a muita coisa. E grana e dinheiro é uma dessas coisas, né? Eu sou uma que eu mudei de carreira, mudei de rumo profissional, comecei a trabalhar com design, também porque eu via que o caminho que eu estava antes, que eu trabalhei com coaching por 3 anos, e o caminho que eu estava seguindo, além de não estar mais me realizando muito com o serviço de coaching, apesar de eu gostar muito do assunto, tanto que eu falo sobre tudo isso até hoje, mas prestar o serviço de coaching não estava mais me realizando, não estava mais me trazendo dinheiro. O que eu fiz? Eu olhei para os meus talentos, eu olhei para outras coisas que eu tinha e pensei, o que mais que eu tenho em mim? O que mais que eu posso olhar? O que mais que eu posso me conectar comigo mesma, que eu tenho, que eu faço bem e que pode me trazer dinheiro? E aí que eu cheguei no design, que era algo que eu sempre fazia, que era algo que eu fazia de graça para as pessoas, que era algo que eu tinha ali um potencial para explorar e que eu nunca olhava porque eu achava, tinha enfiado na cabeça que eu tinha que seguir tal caminho. E aí essa conexão assim com esse lado mais criativo, essa conexão com essas outras oportunidades, com a gente olhar para fora do caminhozinho que a gente enfiou na cabeça que a gente tinha que seguir, isso também faz parte do nosso lado livre. Isso também faz parte do nosso lado criativo e espontâneo de a gente entender que existem outras oportunidades, existem outras coisas, e a gente desbloquear alguma coisinha que tem na nossa cabeça, sabe? Que às vezes fala que a gente é aquilo e pronto. E aí isso impede da gente olhar outras formas de fazer as coisas. Então, exatamente, o meu exemplo é perfeito nisso, porque eu olhei outras oportunidades e eu fui lá e eu me permiti dizer, eu também posso fazer isso. Olha que legal. Quem sabe isso aqui também vai me dar dinheiro? Quem sabe isso aqui também é uma forma de eu dar a volta por cima, digamos assim, e começar a realmente fazer renda e conquistar as coisas que eu quero conquistar. E foi o que aconteceu. Então, muitas vezes é um olhar. Claro que deu trabalho, fui atrás e tal, de realmente desenvolver essa habilidade, mas começa, né, Carol? Começa com um olhar. Começa com a gente entender que
olha, eu também posso fazer isso. Olha, eu posso mudar. Olha, isso aqui também funciona, né? E a gente sair daquele pensamento fixo que às vezes a gente fica. Então, tudo isso, por mais que não pareça, envolve criatividade, porque envolve o nosso lado livre, o nosso lado sem regras que existe dentro da gente. Não sei se está fazendo sentido, Carol, o que eu tô falando, juntando uma coisinha com a outra. Sim, com certeza. É porque eu tava. Você falou isso e realmente assim veio na minha cabeça o que eu já até comentei, que realmente eu, na minha infância, nem todo mundo sabe, só as pessoas mais chegadas da família, quem me conhece há mais tempo, sabe que na minha infância eu era muito ligada às artes, assim. Eu cheguei a fazer aula de jazz, de balé. Eu prefiro não comentar da época que eu fiz balé, porque é meio traumática. E na apresentação eu chorei, não quis apresentar. Balé é meio traumático, mas o jazz eu gostava, fiz alguns meses. Também teve apresentações da a escola, às vezes fazia feira do livro, feira de ciências, feira de não sei o quê. E aí, às vezes, tinha que fazer apresentações. Uma vez a gente teve Aham. que apresentar, acho que uma peça de teatro. E aí eu fui a protagonista, sendo que eu nunca tinha feito nada disso antes. E eu era muito mais tímida do que eu sou hoje. Então foi um baita desafio, mas que eu adorei, assim. Aham. O pessoal me elogiou muito, e tal. E ao mesmo tempo também nessa época eu também comecei a gostar de redação na escola e comecei a escrever meus próprios contos, assim, fazia tudo na mão Que mesmo, no legal. papel. E aí um grande amigo do meu pai, ele chegou a trabalhar junto com o Ziraldo, você deve conhecer, né? Aham. E aí tive a oportunidade de conhecer o Ziraldo uma vez, e aí eu levei, né, criança, né, muito inocente, levou aquele Que livrinho lá todo, incrível. aqueles garranchos, né, que, nossa senhora, meus desenhos, minhas letras, não, negação para isso, mas levei assim, né, e aí ele, que legal, parabéns, você continua, ele super me incentivou, me elogiou e tudo mais, aquilo, sabe, ficou marcado assim na minha cabeça, mas eu depois, quando Legal. isso foi no início, devia ter uns 9, 10 anos. E aí depois, quando a escola começou a ficar mais difícil, as matérias, né, quinta série, sexta série, né, Uhum. começa a matemática, entrar fração, número decimal, aquelas coisas todas, porque apesar de eu ser de finanças, eu sou de humanas, sabe? Então, passava raspando em exatos. Mas aí vinha essas coisas da escola e tal, e, sabe, pressão para estar tirando sempre notas boas, passando direto de ano. E aí eu fui deixando essa questão de escrever de lado, assim, eu escrevia, chegou um momento que só estava escrevendo mesmo a redação da escola. E Sim, dentro daqueles padrões ainda, né, Carol? Dentro sim, dos sim. padrõezinhos, do número de linhas, da organização. É, é. É muito louco. E aí tinha, na escola até tinha concurso de redação, que aí eles juntavam as redações acho que era um aluno por turma, uma coisa assim, que eles escolhiam e depois virava um livro, né, no final do ano, aí tinha uma noite de Ai, que legal. autógrafos. Só que eu nunca fui escolhida. Isso aí já foi me gerando uma frustração, né? Porque, tipo, eu escrevo, mas nunca tá bom o suficiente para ser reconhecida. E aí terminei a escola, ensino médio, e nenhum ano eu fui. Minha redação foi escolhida para esse livro, e isso me frustrou muito. Aí eu vi, tinha uma época também que eu pensava em fazer jornalismo, né, no vestibular. E aí eu desisti, porque aí veio Uhum. aquela questão, estava acho que rolando na Câmara ou no Senado sobre regulamentar ou não, né, a profissão, e aí eles decidiram Aham. por não ter. Então aí fui juntando tudo isso e foi me desanimando de continuar na escrita, né, de explorar a escrita e, né, seguir nessa área mais criativa das artes, digamos assim. E aí acabou que no vestibular eu tentei administração, publicidade e informática. E aí, publicidade eu não passei, e aí eu comecei informática, fiz um semestre só, tranquei, porque eu gostava também, apesar dessa questão da escrita,
chegou num momento também, ali nos meus 15 anos, 14 anos, na época de MSN, Orkut, aquelas coisas, eu comecei a gostar também de programar, né, de web design, essas coisas, sabia o básico, eu comecei a fazer os meus próprios blogs, cheguei a fazer um site de uma pessoa também. Aí, ali no final mesmo da minha adolescência, ali no ensino médio, eu comecei a gostar de informática, por isso que eu cheguei a tentar, fiz um semestre na faculdade, mas eu vi que era só um hobby, assim, eu não me via com a informática. Aí veio, numa nova tentativa lá do vestibular, eu passei para administração e aí vi no que dava e acabei gostando das finanças no meio da faculdade, né? Uma coisa totalmente... Caraca, a pessoa que queria jornalismo, publicidade, foi parar na administração das finanças, né? Uma coisa muito doida. Mas também porque quando eu entrei na faculdade de administração, eu pensei, cara, não vou ficar me forçando a gostar de nada, assim, eu vou deixar ver o que vai acontecer, né? Me deixei muito levar e aí realmente veio essa resposta do universo, assim, sei lá, e aí eu acabei gostando das finanças, mas sempre, poxa, pensando, cara, eu queria, sabe, voltar a escrever. Depois veio a monografia da faculdade e eu não achei que eu ia tirar 10 e tirei, assim, fui super elogiada, o professor me chamou para o mestrado, eu que não fui, mas aí eu fiquei nessa, né? Depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei com isso inculcado, será que eu volto a escrever, será que não, e tudo mais. Aí depois que veio a questão de uma amiga que deu um empurrão para eu criar o Carteira. Aí essa amiga que falou, Carol, que eu estava já estudando sobre investimentos por conta própria, não aprendi isso na faculdade, aprendi mesmo correndo atrás de livros, de internet e tal. E aí eu ficava explicando para essa amiga, sabe? Aquela nerd que começa a aprender alguma coisa, quer ficar falando para todo mundo que aprendeu. Aí eu Aí eu comecei a falar, né, de investimento lá com uma amiga, e ela falou, cria um perfil no Instagram, se explica super bem e tal. Aí eu criei, isso lá em 2018, eu criei, e aí conforme eu fui aprendendo como é que funcionava o Instagram, criação de conteúdo e tudo mais, parece que a minha criatividade resolveu voltar, assim. Comecei a ver aquela coisa foi o que o Reels, teve algumas coisas que foram surgindo que, né, no Reels eu comecei a mostrar um lado meu mais divertida, sabe? Eu fazia uns Reels que eu botava umas músicas assim, mas ligando, sabe? Trazendo as coisas dos investimentos, das finanças, mas com umas músicas, tipo, pô, eu botei a música do Raça Negra lá, de recebendo cartinha de cobrança, assim, ter as coisas dos memes, assim, aí eu fui trazendo de volta esse lado que eu tinha, mas que se perdeu em algum momento lá da minha infância, que é esse lado da criatividade e da diversão, do humor, né? E aí depois, né, ano passado, quando eu conheci a sua história, eu falei, cara, as coisas estão começando a fazer sentido de novo. Eu acho que as crenças que eu tinha de só porque eu estou trabalhando com finanças eu não posso trazer minha criatividade e tudo mais, porque realmente nos meus trabalhos do CLT eu não conseguia ser criativa. Meu trabalho era muito operacional, assim, muito analítico. Eu ficava assim, cara, como é que eu vou ser criativa nisso aqui? Então, até por isso também que eu desenvolvi essa trava e essa crença, porque eu não via espaço, sabe? Não via ali no meu dia a dia, no meu trabalho, onde que eu ia aplicar a criatividade. E aí depois que eu criei... Isso acontece muito, né? Aí depois que eu criei a carteira que isso veio vindo, né? Conforme eu fui criando conteúdo e gravando vídeo para o YouTube também. No vídeo do YouTube também tem umas piadinhas que eu faço lá, eu cito com o Padre Washington para falar das ações ordinárias, assim, sabe? Umas piadinhas ruins, mas é meu jeito, assim. Aí eu resolvi, né, trazer você para cá também, para até abrir os olhos de outras pessoas que podem estar ouvindo, que podem ter tido esses pensamentos, essas travas como eu tive, e como em algum momento você também pode ter passado por algo parecido, de achar que não, só se eu trabalhar com áreas ligadas à arte e à comunicação é que eu consigo usar a criatividade. Será que nas exatas eu consigo usar minha criatividade, né?
Na verdade, Carol, passei sim. Bem exatamente como tu falou. Vou até contar rapidinho aqui. Quando eu trabalhava, eu sou formada em publicidade, né? E quando eu trabalhei lá na minha faculdade, tem uma hora que tu tem que decidir. São algumas decisões, né? Alguns acontecimentos que acontecem ao longo da vida que a gente vai pensando, não, mas então eu não sirvo para isso. Não, mas então isso não é para mim. Exatamente como tu foi contando, eu fui me lembrando também disso. Acontecimentos, tipo, alguém não reconhece a gente, alguém fala que a gente não é bom naquilo, ou alguma coisa acontece que a gente falha, né? Não tem o resultado que a gente gostaria, ou tipo, ai, não ficou tão bom assim. E a gente vai se contando, ou vão falando pra gente, a gente acredita, que aquilo não é pra gente, e que a gente não é criativo, ou que, cara, só fulaninho, ciclaninho é criativo e consegue fazer aquilo e tudo mais. E a criatividade é um tema que nunca foi muito falado até pouco tempo atrás, né? Até, principalmente no meio digital, assim, acho que começou a bombar mais o tema criatividade, com o Murilo Gun também, que criou, tem o curso dele e tudo mais, e ele abriu para todo mundo gratuitamente esse curso, então começou a atingir muitas pessoas também. Eu fui uma das pessoas que fiz o curso dele. E abriu os olhos a respeito disso, a respeito da nossa própria sociedade, da nossa própria cultura, que não é voltada para estimular a criatividade nas pessoas. Por quê? A nossa cultura, a nossa sociedade, ela é voltada para estimular regras nas pessoas. Então, regras e o nosso lado livre e espontâneo não combinam muito. E não é que a gente vá não ter regras, é a questão da gente poder saber aonde utilizar e de que forma utilizar cada lado nosso, em cada momento, em cada situação. E entender que criatividade é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que a gente pode utilizar nas finanças, nas exatas, a gente pode utilizar em absolutamente tudo. Porque não é só ser diferentão, é simplesmente tu saber solucionar problemas, saber comunicar algo, saber ensinar algo, saber, enfim, fazer, cumprir com um objetivo de uma maneira que não necessariamente seja uma maneira óbvia, que não seja algo que de repente todo mundo faz daquela forma, né? Tu vai fazer um pouquinho diferente, tu vai trazer o teu jeito, tu vai trazer a tua personalidade, como tu mesmo comentou, né, Carol? Tipo assim, as piadas que tu faz, as coisas que tu gosta de fazer, o teu lado mais criança, mais infantil, não no sentido ruim da palavra infantil, mas mais infantil no sentido de bobo, de trazer essa alegria, essa leveza, tu pode trazer para qualquer assunto que tu vá falar, para qualquer coisa que tu vá fazer, para qualquer serviço que tu vá prestar. Isso não tem discriminação, assim, não tem uma área que sirva para criatividade e uma área que não sirva. Isso realmente funciona para absolutamente tudo. E eu estava falando da minha própria história, que assim, eu trabalhei em agências de publicidade e lá numa hora da faculdade tu tem que decidir se tu vai para o marketing ou se tu vai para a criação, na especialização dentro da própria faculdade. Então, tipo, tem 2 anos da faculdade, que são 4, tem 2 anos que tu vai fazer cadeiras mais voltadas para o marketing, finanças, etc., estratégia, ou tu vai fazer mais cadeiras voltadas para a criação. Eu não fiz as cadeiras da criação, eu fiz as cadeiras da estratégia e do marketing. Quando eu trabalhava em agência, eu trabalhava no atendimento e no planejamento, né? Gestão de clientes e no planejamento de campanhas. Eu não era da criação. Eu nunca fui da galera da criação. Eu sempre acompanhei a galera da criação, admirava a galera da criação, olhava para eles e pensava, cara, que foda que eles fazem, que legal que eles fazem. Eu admirava muito, mas eu sempre achava que não era para mim. Tipo, isso não é para mim. Isso não é para mim. Sabe? Eu não sou da criação. Era essa a frase na minha cabeça. Eu não sou da criação, porque um dia lá eu escolhi fazer marketing, e um dia lá, quando eu trabalhei, os primeiros estágios que eu fiz em agência foram na área de planejamento. Então, na minha cabeça, eu enfiei que eu era do planejamento, que eu era, né, da gestão, que eu era do marketing, e eu não era da criação. E isso, assim, foi até o ano passado. Mesmo fazendo artes por conta própria, mesmo fazendo coisas, fazendo em paralelo, né, para alguns outros que eu tinha, para mim mesma, para os meus próprios posts, quando eu comecei a fazer, trabalhar com rede social, né, para amigos que pediam. Então, assim, mesmo fazendo de vez em quando e sendo elogiada por aquilo, eu nunca, na minha cabeça, não conseguia me ver como alguém criativo, como alguém que poderia trabalhar com isso um dia. E foi esse desbloqueio que aconteceu no ano passado que me permitiu olhar, não, eu também posso fazer isso. Me permitiu pegar um papel e uma caneta de novo, depois de anos, um papel e um lápis, na verdade, depois de anos, e começar a desenhar, e começar a estudar sobre lettering, começar a olhar YouTube, e começar, tipo, ver outras coisas que eu gostava de fazer também, fora do que eu já vinha fazendo até hoje.
Começar a me questionar, tá, mas o que eu gosto de verdade? O que eu me perdi no meio do caminho que eu gostava de fazer e que eu não fazia? Eu também já fiz teatro, Carol, também já fiz dança. A gente tem sinais e coisas que nos acompanham a vida inteira. Eu fiz dança por 11 anos, dos meus 11 até uns 22 por aí. Então são sinais, são coisas que nos aparecem ao longo de uma vida inteira, de coisas que a gente tem e que a gente acha que a gente não tem, coisas lados nossos que a gente poderia ter desenvolvido e que a gente não deu bola por algum motivo, alguma coisa aconteceu que definiu na nossa cabeça que a gente era assim o assado. E por isso que eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, do desenvolvimento, da gente ter essa consciência, da gente se questionar. E a gente não só viver num piloto automático na questão do que eu defini um dia que eu era, e a gente se questionar, tipo, o que mais eu posso fazer? O que mais tem dentro de mim? Que outros talentos eu tenho que eu não desenvolvi por algum motivo de algo que aconteceu lá no passado, de repente? Por algum trauma que eu possa ter tido também, que às vezes acontece também. Então, o que mais eu tenho? Que outras oportunidades eu posso aproveitar para fazer dinheiro? Para eu trabalhar com isso? Para eu agregar isso no que eu já faço, né? Que nem seria o teu caso, Carol. Sei lá, chutando aqui, o que tu poderia trazer da tua escrita, do desenho para dentro do carteira, sabe? Do teu humor, das coisas que tu gosta para dentro do carteira. Porque quando a gente usa a criatividade para isso também, a gente consegue fazer nada mais, nada menos que criar o nosso diferencial como empreendedor. Trazer coisas que a gente gosta, trazer coisas que a gente também faz bem para dentro do assunto que a gente fala, para dentro das coisas que a gente faz, para dentro do serviço que a gente presta. Tudo que eu fiz, por exemplo, nos 3 anos que eu trabalhei com coaching, eu continuo utilizando hoje dentro do meu serviço de designer. E tá tudo bem, nada se perde. Tudo a gente utiliza, tudo a gente engloba. Isso traz um pouco do meu diferencial, do meu atendimento com os meus clientes. Então, tipo, traz do meu jeito de ser para dentro do meu serviço. E isso envolve permissão. Eu acho que a gente ser criativo e trazer criatividade para o nosso dia e para o nosso trabalho e para nossa vida é uma palavra, é permissão. E é a gente que se dá essa permissão, Carol. A gente que se dá essa permissão e a gente que muitas vezes nos bloqueia, a gente que muitas vezes diz que a gente não pode, que a gente não deve, porque em algum momento a gente aprendeu isso. Mas a gente se permitir fazer, dizer que sim eu posso aprender, sim eu posso fazer, sim eu posso trazer uma coisa nova, sim eu posso. E é a gente que fala, não tem ninguém que vai dizer pra gente. Porque mesmo que eu te diga, Carol, tu pode fazer isso. Carol, tu pode trazer a tua escrita para dentro do carteira. Carol, tu pode trazer o teu desenho para dentro do carteira. Tu pode trazer o humor, tu pode começar a dançar, tu pode fazer o que tu quiser. Eu te dizer isso é porque eu acredito que realmente tu pode. Mas tu vai ter que te dizer isso também, para tu poder fazer isso de verdade. Para chegar na hora que tu vai realmente criar aquilo e tu criar com a leveza de entender que sim, eu posso. E aí tu vai trazer a tua autenticidade, quem tu é, para dentro disso, né? Então, é muito, muito, muito uma questão de permissão. Então, sim, eu também passei por isso, de achar que eu não era criativa, e é permissão. O que mudou a minha chave foi eu dizer que eu posso também trabalhar com isso, eu posso também fazer isso, eu posso também aprender coisas. Quanto mais eu fizer, melhor eu vou ficar naquilo. O design que eu faço hoje nem se compara com o que eu fazia ano passado. Ano passado eu era muito mais iniciante do que eu sou hoje. E quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando nisso. Então, é uma questão da gente entender que a gente pode testar, que a gente pode aprender, que a gente pode não ser bom no início para depois poder ser bom melhor depois, que não tem que começar perfeito, né? Então, são vários quesitos aí que vão nos bloqueando muitas vezes, e quando a gente se permite ser iniciante em algo, se permite errar, se permite experimentar, se permite testar, as coisas começam a acontecer. É muito louco. Falei pra caramba agora, Carol. Sim. Na verdade, assim, o que eu ia te perguntar também é que eu acho que também é uma outra crença que muita gente deve ter. A pessoa nasce criativa ou ela consegue desenvolver isso? Digamos que na infância ela não teve, assim como a gente não teve esses estímulos, esses exemplos, esses fatos que trouxeram a nossa criatividade à tona. Digamos que na infância ela não teve. Agora, depois de adulto, ela consegue desenvolver ou é tarde demais? Não existe tarde demais, Carol. Porque, assim, criatividade, ela é um lado que todo ser humano tem.
Todo ser humano tem. Ele pode não ter sido desenvolvido, ele pode não ter... ou melhor, na verdade, todo mundo já foi criança um dia, né? Então, a criança, ela é o exemplo nítido do nosso lado criativo. Porque a criança, ela tem toda a permissão do mundo. Tudo. A gente não cobra que a criança seja perfeita, a gente não cobra que a criança, sabe? Todo mundo nasceu pelado, sem saber andar, sem saber falar, sem saber escrever. E a gente não fica cobrando do bebê que ele saiba. Mas a gente se cobra quando a gente começa uma habilidade nova. Então, a gente conseguir se conectar com isso é a gente lembrar da criança. Todo mundo já foi criança um dia, todo mundo já teve esse lado livre, esse lado que imagina, que brinca. Então, por mais que a gente seja bloqueado em algum momento, porque, tem que nem tu falou do colégio, né? Tem que começar a tirar nota boa, começa a ficar pesado, começa a ficar puxado, começa a ter um gabarito lá para eu preencher, eu preciso acertar a resposta certa. A gente começa a entrar em várias caixinhas conforme a gente vai crescendo. A gente vai sendo dito que, tu não pode, para de brincar, tu não é mais criança e tudo mais. A gente vai escondendo essa criança para dentro da gente, mas ela sempre vai estar lá, em algum momento. Se hoje tu nunca teve contato com a tua criança, nunca não, né? Mas depois de crescida ali, depois da adolescência, nunca mais tive contato com a minha criança, nunca mais estimulei meu lado criativo, pode ter certeza que ele tá lá. Tá lá esperando, é só estimular, é só começar a ter algum contato com essa criança interna que tu tem. É permissão, é fazer uma coisa que gosta, é começar a pegar um papel, um lápis, coisa que criança faz, por exemplo, começar a desenhar, começar a escrever, sabe? Ter momentos assim de presença consigo mesmo, ver um desenho, ver qualquer coisa que tu goste, sabe? Não tô falando especificamente desenho, mas desenho porque lembra da infância, né? Mas coisas que te conectem com a criança que tu foi um dia. Isso é uma coisa que ajuda muito a começar essa reconexão. E todo mundo tem, Carol. Todo ser humano consegue imaginar. Isso é uma capacidade do ser humano. E se a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. Então, é algo que em qualquer momento da tua vida tu vai poder desenvolver e se conectar um pouco mais com isso. Na verdade, não é que a gente tem ou não tem, é que a gente está mais conectado ou menos conectado, mas ela continua lá. E no caso das pessoas que elas têm medo de, sabe, expor, né, a criatividade delas e serem julgadas, virarem, né, motivo de chacota, o que você diria para elas? Eu acho que as pessoas nos julgam independente do que a gente faz. Isso é real. Tipo, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão dizer da gente. Isso é uma coisa que para mim até é muito difícil de lidar, porque eu sou uma que eu passei por muitas, como é que eu vou te explicar? Muitas questões internas que eu tive que ultrapassar por causa desse medo do julgamento. Medo do que as pessoas vão pensar, querer agradar todo mundo, né? Dizer sim para todo mundo e ignorar o que eu mesma quero, porque eu quero que todo mundo me ame, aquela coisa, né? Tipo assim, não quero que ninguém pense nada ruim de mim, né? Então eu não quero ser julgada de jeito nenhum, aquele medo que muita gente tem, que eu também tinha e lido com isso até hoje. Então, o que ajudou a lidar com isso foi eu entender que eu não tenho controle sobre o que as outras pessoas vão pensar. E se eu não tenho controle, independente do que eu faça, elas vão julgar se eu seguir o caminho que elas estão dizendo que eu tenho que seguir. Se eu fizer perfeito forma que eu fazer igual, elas vão me julgar. Então, é melhor que eu seja então julgado do que eu quero fazer. Indo atrás das coisas que fazem sentido para mim, sendo quem eu quero ser, sabe? Então, no momento que eu aceito que eu não tenho controle sobre isso, eu acabo um pouco mais de leveza, eu acabo, sabe, abrindo mão de querer controlar o que os outros vão pensar, porque eu não tenho esse controle. A única coisa que eu tenho controle é do que eu penso sobre mim mesma. É do que eu escolho fazer com a minha vida, porque eu vou ter que conviver com a minha própria vida. Os outros podem até dar pitaco, os outros podem até achar que sabem mais ou que gostariam que eu fizesse tal coisa, mas quem vai conviver com as minhas escolhas sou eu. Então, a única pessoa que eu preciso de aprovação de verdade sou eu. E as criações que eu vou colocar no mundo, que eu vou falar, as opiniões que eu vou, né, que eu vou colocar para fora e tudo mais, tem que estar de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Se isso está alinhado, tá de boas, sabe? O que os outros vão pensar, de novo, não está sob meu controle. Então não tem por que eu perder a minha energia pensando nisso. Pelo menos é o que eu acredito. Sim. E
fazendo um link maior ainda com o tema aqui que a gente está falando, conta mais como é que você conseguiu ganhar mais dinheiro com o seu trabalho usando a criatividade. Então, eu especificamente olhei para aquilo que eu sabia fazer, que era o design, e fui entender como monetizar isso, como trazer isso para dentro do meu trabalho, para dentro da minha profissão, né? Na verdade, eu fiz uma mudança de carreira de novo, pela terceira vez. Fiz uma mudança de carreira no sentido de eu parei de... não é uma mudança de carreira, né? É uma continuação, mas uma mudança de serviço. Eu parei de oferecer serviço de coaching, que era o que eu fazia antes, e comecei a oferecer serviço de design. Fiz essa mudança, comecei a me chamar de designer, o que foi uma virada de chave bem grande também para mim, porque, como eu te falei, eu não achava que eu era, eu tive alguns bloqueios para tirar de mim ali na hora, para poder começar a oferecer serviço de design. E, na verdade, eu peguei algo que eu já fazia, eu peguei algo que eu já fazia bem, e eu entendi que aquilo seria uma das formas de me trazer renda. Eu entendi que que o mercado estava precisando daquilo também. Porque também não adianta só a gente ter algo que a gente faz bem se o mercado e as pessoas não estão precisando daquilo. Então eu via que sim, o mercado estava precisando daquilo. Eu via que sim, havia oportunidade, havia demanda para esse tipo de serviço. E aí eu juntei uma coisa com a outra, né? Então eu juntei esse lado da minha criatividade, de trabalhar com a criatividade, de viver através da minha criatividade, dessa criatividade me remunerar. Mas eu também olhei para o lado do mercado, do que as pessoas estão precisando. Então, por exemplo, se alguém estiver ouvindo aqui e quer encontrar uma nova forma de fazer dinheiro, além da forma que faz, ou quer mudar completamente, né, a forma que ajuda as pessoas, através de algo que já faz bem, através da criatividade, através de trabalhar com isso, ou usar isso de alguma outra forma, é combinar o que tu tem a oferecer com o que está acontecendo no mundo, com as demandas que estão surgindo neste novo mundo, digamos assim, né? Que é o mundo pós-pandemia, que é o mundo durante a pandemia, que são as coisas que as pessoas estão precisando hoje. Então, é a gente juntar isso, é juntar o que a gente sabe fazer, juntar o que a gente tem dentro da gente de diferencial e conseguir olhar para o mercado e pensar o que as pessoas estão precisando, o que já tem de demanda que não está sendo atendida ou que está precisando de profissionais nisso, e o design foi uma dessas coisas. E de que forma eu me encaixo, de que forma eu consigo trazer o meu jeito para eu me diferenciar e conseguir trazer mais clientes, mais dinheiro, né, para dentro da minha vida. Então, é mais ou menos isso assim que eu olhei. Eu vi que estava precisando, eu vi que eu sabia fazer e eu juntei as duas coisas. Muito bom. Passou rápido, mas estamos nos encaminhando aí para os minutos finais. Em primeiro lugar, já queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite para essa conversa. Eu acho que vai abrir a mente aí, eu acho que vai motivar também muita gente a repensar a forma como está trabalhando e como está tratando a criatividade também, né? E eu queria que você deixasse um recado, uma lição final, que você quiser falar para as pessoas que sentem que estão sem criatividade, que estão com um bloqueio criativo nesse momento, o que você pode falar para elas não perderem aí a esperança de que a criatividade delas vai voltar. Carol, então, em primeiro lugar, eu gosto sempre de dizer que vai ficar tudo bem e que tá tudo bem. Se a gente ainda não tá conectado totalmente, tá tudo bem, faz parte, né? Não se cobre por isso, não se ache a última das pessoas por causa disso. Essa autocobrança que a gente tem, esse lado que a gente se critica, se cobra e quer controlar as coisas, isso é uma das grandes coisas que nos separa da criatividade, né? Imagina assim uma criança. Eu sempre lembro da criança porque é como se a gente tivesse uma criança dentro da gente. Então, não adianta a gente xingar a criança, não adianta a gente criticar a criança, não adianta a gente, sabe, querer que a criança apareça a todo custo. A gente precisa tratar ela com amor. E a gente precisa tratar a gente mesmo com amor. Então, quando a gente se trata com amor, quando a gente tem paciência com a gente mesmo, quando a gente respira fundo
E a gente compreende os nossos próprios processos, a gente compreende quando a gente não tá bem, tá tudo bem, a gente compreende, a gente tem empatia conosco mesmo, a gente tem compaixão com a gente, com o nosso momento, fica muito mais fácil da gente se aproximar dessa nossa criança interna, porque a gente vai tratar ela com amor também. A gente vai chamar ela devagarinho, a gente não vai cobrar dela nada. Então, a gente se tratar com amor é um dos primeiros passos para a gente conseguir se conectar com esse nosso lado mais tranquilo, mais livre, mais leve. Então, para quem está com essa dificuldade, o caminho não é se cobrar. O caminho não é dizer, putz, eu não tenho a criatividade ainda aflorada, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não é ir por esse lado, é ir pelo lado da empatia, é ir pelo lado do amor, é ir pelo lado do cara, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, respira, que as coisas vão se encaminhar, sabe? Colocar a intenção, assim, jogar a intenção pro universo do que tu tá precisando agora, das respostas que tu precisa, sabe? E confiar que as oportunidades vão chegar, que os insights e a tua intuição vai te ajudar a enxergar quais são as coisas que tu poderia fazer. E seguir essa intuição. A gente tem muitas respostas dentro da gente, Carol, que a gente não ouve porque a gente está desconectado da nossa intuição. E a criatividade caminha muito com a nossa intuição também. A gente sente qual é o caminho, a gente sente o que a gente gostaria de estar fazendo. Não é muito uma decisão mental, racional, a gente sente aquilo. Então, eu diria para as pessoas sigam a sua intuição, que ela sabe muito mais que a gente, muitas vezes. Com certeza. Pri, deixa aí seus contatos, suas redes sociais, onde o pessoal consegue te encontrar, né, para acompanhar seu trabalho. Então, principalmente no Instagram, eu tô sempre lá, todos os dias, nos stories, que é o pri.zart, né? pri.zart, porque o Zart às vezes é difícil de falar. E lá eu falo muito sobre criatividade, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre desenvolvimento humano, né? Eu até também pessoas que perguntam coisa de design eu também coloco, mas o foco é mais relacionado à criatividade mesmo. E tem um link na minha bio que tem todas as informações a respeito dos meus serviços, a respeito do curso que a Carol comentou também, que é o Destrava, né, que é exatamente esse movimento da gente se conectar com a criatividade. É um curso tranquilo, leve, baratinho também para quem quiser começar a entender um pouco desse lado, assim, se conectar com isso. Então, estou à disposição, meu direct está sempre aberto, a porta está aberta para qualquer um que precise de ajuda. Tá bom, Carol? Muito bom, Pri. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Se você gostou, se identificou com a Pri, segue ela lá no Instagram, que ela sempre tem um conteúdo muito legal. E também marca eu e marca a Pri quando você estiver ouvindo o episódio, para a gente saber que você está ouvindo, que você gostou, tá bom? E obrigada a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.